Olá! E vamos começar mais uma live, hein? Ai, gente do céu! Não lembro onde. Vamos começar. Deixa eu ver quem tá entrando já. É no Gustavo Psicólogo? É, olha lá, já apareceu. Peraí que a gente vai chamar já o Gustavo. Deixa eu ver quem tá aqui. A Beth, a Tana, a Mônica. Ai, gente, que delícia vocês aqui! Ó, primeiro sozinho a gente não vai ficar, hein, Gustavo? Como é que tá o negócio aqui? Deixa eu ver. Tudo Ai, bem? ai, que Por falar gostoso. em ansiedade, né? A gente já vai demonstrando na prática o que é a ansiedade, né? O coração da gente fica assim a mil no começo, turma. Um dos sintomas, pessoal, de ansiedade, coração, taquicardia, tá? Bom, então vamos começar. Bom, aqui para quem não me conhece, meu nome é Mônica, né? Eu sou aqui da Flor de Lótus. E realmente eu espero que vocês gostem muito. Foi um tema que a gente procurou assim, escolher com o maior carinho. E eu procurei escolher essa pessoa que está aí do outro lado da telinha aí, que quem não sabe, ele é meu irmão, o Gustavo. E é uma pessoa que eu admiro muito pelo respeito que ele tem pelas pessoas. Então, Gustavo, se apresente e aí a gente já começa. Tá joia. Bom, vou começar me apresentando então, né? Meu nome é Gustavo, eu sou psicólogo já há 27 anos e sou formado pela USP, lá de São Paulo. Trabalho bastante utilizando uma técnica que mudou, inclusive, a minha maneira de trabalhar, que é o EMDR. E a tal história, né? Sempre estudando, sempre agregando novas estratégias e tudo mais. E eu espero que consiga trazer coisas para vocês hoje que vocês possam usar no dia a dia também. Então, vamos lá. Então, algumas pessoas mandaram umas perguntas, né, Gustavo? E a gente, eu Tá. acho que antes de você começar a responder, eu como base assim, o que é a ansiedade, né? Então, começa por aí, depois a gente vai indo pelas perguntas. Tá. A ansiedade, às vezes as pessoas acham que a ansiedade é um aspecto que você pode retirar da sua vida. E na verdade, não. Quer dizer, é um aspecto natural que todo mundo traz consigo e que vai fazer o quê? Ela vai atuar no sentido de preservar a tua integridade. Então, é um mecanismo natural, tá? Eu vou dar exemplos que eu acho que fica mais gostoso até para a gente poder conversar sobre isso. Então, por exemplo, por que a ansiedade em níveis razoáveis ela é importante? Porque ela te coloca em estado de um certo, né? Quer dizer, para colocar atenção naquilo que está acontecendo, se está passando um carro, coisa desse tipo, né? Você vai estudar, você tem uma prova e você não está estudando, por exemplo. Então, o que vai acontecer? Naturalmente começa a aumentar o nível da tua ansiedade. É como um alerta que o teu corpo te dá de que tem algo que não está bem. Porque o corpo ele está sempre espelhando a sua mente, né? Mas são reações que são naturais, tá? Tá, então vamos lá. Os sintomas. Como que eu identifico que eu tô com ansiedade? Tem níveis de ansiedade? Como que é? Então, Tem níveis. porque tem os níveis que são naturais. Então, Tá, eu vou dar um exemplo mais assim. Por exemplo, a gente está fazendo uma live. Então, antes de começar, uma experiência nova. De repente, a mão fica mais fria, né? Pode dar um pouco de taquicardia mesmo. A respiração ela pode ficar mais ofegante. Nesses níveis, a sua atenção ela fica maior. Então, tanto a nível físico quanto mental, em níveis legais, ela vai atuar nesse sentido. Quer dizer, agora eu estou completamente focado em você.
daquilo que você está falando, do conteúdo que eu quero transmitir. Então, eu tenho um foco maior, né? Então, nesse aspecto, ele é importante. Um outro exemplo, por exemplo, você está dirigindo um carro e, de repente, passa uma criança correndo na frente do carro. Não dá aquela gelada no corpo inteiro imediatamente? Quer dizer, o que, que é isso? É, é, é uma estrutura de comportamento que a gente tem automático, que faz o corpo, o cérebro manda, né, as suprarrenais produzirem adrenalina de monte, para que você tenha reações imediatas, com menor tempo de reação. Tá. Então, quando a gente pensa nesse nível, a ansiedade ela é um aspecto positivo, tá? Porque ela te preserva e preserva, por exemplo, né, você vai ter melhores condições de não pegar a criança que passou na frente do carro. Tá. Então, nesse nível, a ansiedade ela é legal. Tá. E quando começa assim, a ansiedade, ela. Quando aumenta o nível de ansiedade? Quando é uma ansiedade que a gente tá. Hoje, por exemplo, aqui na loja, até foi por isso que todos os dias, vem pessoas aqui na loja atrás de ou óleo, ou pedra, para ansiedade, né? Então, essa ansiedade, o que que causa? Aliás, não sei, nos dias de hoje, como que você vê essa ansiedade, essa exacerbada que tá, né? E aí é uma das Então, perguntas, para eliminar essa ansiedade, essa ansiedade. Aí você já encaixa duas perguntas aí. a segunda pergunta eu não ouvi, que cortou um pouco, Mônica. É assim, fala pra gente dessa ansiedade que tá no nosso planeta, né? Nesse momento que a gente está vivendo. A pandemia, é. E aí, assim, dá para eliminar essa ansiedade, sabe, muito que está nos dias de hoje? Então, o que a gente consegue fazer, na verdade, você consegue fazer uma dosagem dos níveis de ansiedade. Tá? Falar que eliminar, eu acho que só aqueles monges no Tibete que têm um domínio imenso sobre si mesmos, eu acho que eles conseguem, mas para nós, assim, no dia a dia e tudo mais, sempre vai ter algum nível de ansiedade. Agora, dá para administrar, tá? Então aí vão entrar alguns níveis de ação. Tá. Então, num primeiro momento, pensando nas pessoas que estão com um nível maior de ansiedade, porque daí qual que é a diferença? No dia a dia normal nosso, eu vou ter um acréscimo de ansiedade só numa situação condizente, né? Eu te dei o exemplo da criança cruzando o carro, quer dizer, eu tenho uma reação automática e que bom que eu tenho, né? Porque para aquele momento é bom. Tá. Agora, quando começa a ficar ruim, Uhum. vamos falar que eu tenho uma preocupação recorrente, eu acho que eu não vou dar conta, né? Os perfeccionistas, né, entram muito nisso, quer dizer, nunca tá bom, eu nunca acho que eu vou ser capaz de realizar tudo e tudo mais. O que, que vai acontecendo? Nesse nível, você começa a ficar com esses níveis de adrenalina e de cortisol em níveis mais altos. E quando isso fica durante muito tempo, aí é que vai começar a acontecer aqueles sintomas mais sérios, né? Então, quer dizer, a ansiedade vai ficando maior, maior, eu começo a ter insônia, eu começo a ter falta de concentração, aí começa a inverter. E aí aí sim, né? Quer dizer, e aí você começa a ficar preocupado também com o fato desses sintomas estarem acontecendo, né? Até chegar no ponto de um pânico que a gente vai falar mais para frente. Não, até já Agora, pode até falar nisso, porque eu acho que é bem isso, porque se a gente vai deixando. Então, assim, eu vou percebendo. Como que eu vou perceber se eu estou na ansiedade a mais? Então, eu percebo assim: eu tenho insônia, eu não concentro muito. Então, quando eu chegar nisso, é porque eu já tenho que dar uma parada e uma analisada, para não chegar. Quero até que você fale do pânico, para não chegar nisso. porque daí você vai ter aquelas dores de cabeça, que no fundo são as cefaleias tensionais, né?
Então, essas dores de cabeça que começam a vir por conta da tensão que você está sentindo, a questão da insônia, a questão no corpo, né? Quer dizer, você começa a ter, por exemplo, né, a questão da azia, né? Aí você vai vendo sempre uma progressão, quer dizer, a azia é um dos sintomas possíveis da ansiedade. Se você não está cuidando disso, pode virar uma gastrite, né? Até poder chegar numa úlcera, claro, em níveis bem mais altos. Mas aí você tem um efeito cumulativo. Um efeito cumulativo do quê? Principalmente dessa questão hormonal mesmo. Então, aquilo que é bom em níveis legais se torna muito ruim nesse nível crônico. Tá. E que, Tá? qual desses níveis, até veio uma pergunta aqui, Gustavo. O pessoal perguntou em que momento que eu devo procurar um profissional, por exemplo, para dosar isso aí? Na verdade, naturalmente, como vai amplificando esses sintomas e eles começam a interferir no seu dia a dia, quer dizer, eu tenho, por exemplo, um exemplo de estudante que vem às vezes porque quando vai prestar um vestibular ou mesmo durante provas, né, dá o famoso branco. Tá. Então, o que é esse branco? Esse branco, na verdade, é um nível de ansiedade que cresceu tanto que a capacidade cognitiva ela começa a diminuir, porque é um mecanismo natural no cérebro. Então, você vê, se você vê, por exemplo, aparece algum inseto que você não gosta, uma barata, qualquer coisa, e você tem muito medo disso, e esse mecanismo natural, o que ele faz? É como se ele desligasse um pouco o racional e jogasse o emocional aqui em cima. E por que isso acontece? Porque primeiro o meu organismo vai me salvar daquilo que eu considero um perigo. Tá. Depois que eu estou a salvo, aí acontece o contrário, quer dizer, o meu cognitivo volta, o meu racional volta e o meu emocional ele relaxa, ele diminui. E o caso dos brancos, é legal de falar isso para a turma, porque às vezes a turma vem e fala, puxa, mas eu esqueço tudo, some tudo, parece que tudo que eu estudei foi embora. E na verdade não vai embora, porque o que você estudou sempre vai estar aí. Né? O que acontece é que você perde o acesso. O que você começou a interpretar a prova como um aspecto de muito perigo. E aí existem várias razões para você fazer isso. Mas essa interpretação de que tem algo muito perigoso acontecendo para mim, Tá. ele faz com que eu provoque essa reação. Na verdade, é uma defesa, né? Mas só que é uma defesa na hora errada e desproporcional. Tá. Aí é que vem as estratégias para você fazer redução de ansiedade. Tá, que isso a gente vai deixar para o final para dar dica para a turma, porque no final ele vai dar um monte de dica para a gente, quando tiver nesse ponto, a gente ficar mais. Sim. Não, para o final, para a turma ficar aqui com a gente. Vamos lá, ó. Aí tem uma pergunta que chegou para a gente, falou assim, a medicação é sempre... A medicação é preciso nesse nível de ansiedade lá no alto? Como que é isso aí? Questão de medicação. A medicação, dependendo do caso, por exemplo, da pessoa que chega aqui, se a pessoa já está num pânico, então a medicação, com certeza, ela acaba sendo necessária, mas não como tratamento. A nível de tratamento, a medicação ela não vai resolver. Mas ela é importante para dar uma contenção para a pessoa, porque às vezes eu não consigo nem trabalhar, né, pela condição que a pessoa chega. Então, aí geralmente eu peço um acompanhamento de um psiquiatra que vai fazer, né, essa avaliação, vai ver uma medicação que possa ajudar essa pessoa a ter um suporte. Porque daí ela vai estar num nível que eu consigo fazer o trabalho que é o verdadeiro trabalho. Né? Quer dizer, aí, num primeiro momento, eu vou ensinar a pessoa a fazer essa dosagem da ansiedade, só que o principal é você fazer na terapia o processo de entendimento de como você construiu
esse fato que começou a acontecer na tua vida. E que, na verdade, o trabalho de verdade é Ciência no daquilo antes. que você seria isso, mais ou menos? Deu Bom, para ouvir? cortou de novo. Ou não? É, Não. é como se você trazer para a consciência aquilo que você não é isso. Deu uma cortada, mas eu acho que eu entendi sua pergunta. É assim, Mônica. Essa ansiedade, na verdade, ela vem do quê? De Altas emoções, hein, turma? Tire daqui do outro lado seu. Turma do céu, altas emoções. Edemar, coração quase que vai assim, ó, em Lucas. Ai, turma do céu. Tem que chamar o Gustavo. Eu já chamei. Deixa eu chamar o Gustavo aqui. Mas viu, falem aí, estão gostando do papo? Tá bom assim? Vocês querem perguntar alguma coisa? Vão perguntando, tá? Que daí eu vou perguntando aqui para ele. O Instagram ficou ansioso. Ai, é bem isso, viu? Ai, gente do céu. Seria bom o ansiedade no Insta. Fala para ele usar o 3G dele, às vezes Gustavo Brajão não está conseguindo participar. Bom, deixa eu ver a turma. Gente, tinha gente do Belém do Pará aqui, que uma hora que eu vi, hein? Vocês acreditam? Belém do Pará, isso eu nunca imaginava, hein? Deixa eu chamar meu irmão aqui de novo. O Pedro! Ó, Francisco! Francisco, que susto que se deu na gente, hein? Pode parar com isso, hein? Não faça mais isso com a gente. Ai, Francisco assustou a turma. Ah, Curitiba, Lorena! Como tratar a ansiedade em crianças? A Sônia, a Tânia, ô Tânia. Ó, o Gustavo não tá conseguindo entrar, hein? Enquanto isso, a gente vai conversando nós aqui, ó. A gente vai. Ah lá, Piracicaba, da Vila Monteiro. É isso aí, Fred. Nossa, Isabela, você aqui, ó. Tem gente lá dos States aqui, que gostoso. Tá gostoso aí, né, Isabela? A Jana da França. Gente, nós estamos muito chique aqui hoje, ó. Da França, Estados Unidos, Araçoiaba. Gustavo, ó. Tem gente da França, tem gente dos Estados Unidos, tem gente do Belém, Portugal também, viu? Portugal, tem gente da Vila Monteiro. Não, nós estamos, viu? Ai, Mônica. Eu falo que a internet ela eliminou o espaço, né? Quer dizer, agora o céu é o limite, né? Porque na Terra, agora eu Gente, atendo brasileiro em todo lugar. ai, que gostoso ter amigo junto aqui, viu? Ó, Gu, deixa eu só falar uma coisa. Quer terminar o que você estava falando ou posso fazer outra pergunta? Você sabe que eu me perdi aqui, Mônica? Então, deixa eu fazer aqui ó, uma pergunta que Ah, chegou. É assim, ó, que você estava falando do perfeccionismo, vai encaixar nisso. então, Como que é um ponto legal da turma saber, viu?
Porque assim, o pessoal que é muito perfeccionista, o pessoal que se cobra muito, o pessoal que não aceita que existe né, eu tenho o tamanho de um passo, tudo bem a gente querer aumentar o tamanho do passo da gente, mas a gente tem que ter o bom senso também de saber o quanto é possível isso. Porque são elementos que, uma vez que você vai transformando dentro de você, a ansiedade naturalmente ela começa a reduzir. Porque você Tá, vai entrando num estado de autoaceitação. E esse ponto é importante. Você aceitar que você nunca vai ser perfeito mesmo, que você tem limites, que você trabalha para sempre ir além, mas que existem limites, né? perfeito. E esse é um elemento que, na medida que você permite que entre em você, você mantém um rigor de crescimento que é bom, mas é um crescimento sustentável. Porque é um ponto que eu adoro falar para o pessoal aqui, que é assim, o corpo, ele sempre acompanha o pensamento. Então, você quer saber como é que está a sua mente? Analise o teu corpo. Ele sempre, o corpo não mente nunca. Ele sempre fala a verdade. E a ansiedade é como se fosse um grito do seu corpo dizendo para você parar um pouco, para você ir mais devagar, porque está difícil a carga que ele está suportando. E esse cuidado a gente tem que ter. Essa leitura é importante que a gente faça. Tá, perfeito. Aqui a pessoa pergunta assim, ó, como o ansioso deve fazer para diminuir a necessidade de controlar as situações? Então, eu acho que começa. E ele tem que começar primeiro olhando para ele e falando assim: o que é razoável eu controlar e o que é razoável eu não controlar? Tá, Porque tudo bem, pode ter coisas que, né, com trabalho, com empenho, você vai aumentando a sua força, você pode dominar mais situações. Mas você tem que ter essa noção, quer dizer, mas o que é razoável? Então, tá. esse aspecto é uma reflexão que aí você tem que mergulhar. Aí, por vezes, a gente vai trabalhando isso em consultório. Então, assim, ele tem um molde de pais que são muito controladores, de pais que exigem excessivamente, e ele acaba internalizando esse padrão e ele fica refém de um padrão. E às vezes os pais já mudaram, os pais são diferentes, já tem uma outra postura, mas ele tornou aquilo como se fosse uma parte dele. E o processo terapêutico é justamente para ajudar ele a desamarrar isso, para ele tomar posse dele mesmo. Quer dizer, o que, que eu quero de verdade? Aonde eu quero chegar? Tá? Aliás, Então, uma pergunta vai encaixar aí que você falou, que falou assim, como que ajudar a criança ansiosa? Então, na verdade, se a criança ansiosa, de repente, os pais que estão assim, não sei se é certo dizer isso, né? Mas os pais que estão, às vezes, cobrando muito, gerando muito isso para a criança. É isso ou não? em algumas situações, sim, não dá para dizer que é o tempo inteiro, tá? Mas existem situações, sim, porque na verdade, às vezes, o que que acontece? Os pais projetam nos filhos aquilo que eles querem. Então, esse é um cuidado que a gente sempre tem que ter. Quer dizer, tem coisas que assim você quer, então você realiza. Não tenta jogar no teu filho a realização do teu sonho. Então seria, mas assim, é uma possibilidade, tá? Tá, A nível de ansiedade em crianças. tá. Na É, medida que você trabalha a aceitação da criança do jeito que ela esse é um ponto fundamental. Quer dizer, eu aceito você como você quer, como você é. Eu vou passar para você meus valores, aquilo que eu acredito, né? Mas de que maneira o meu filho vai percorrer o caminho dele? Isso são escolhas dele. Isso é, tá. é ele que tem que definir, tá? Uma pergunta aqui da Regina que eu tô vendo, ela fala de crianças. Eu não entendi direito a pergunta. Crianças que vivem na internet, acho que é. Gera ansiedade, como lidar? E é uma parte que eu acho interessante da gente falar,
que foi até um assunto que a gente conversou em casa esses dias, sobre isso, assim, hoje em dia a gente tem muita necessidade de todo momento, o WhatsApp gera muito isso. Então, vem uma pergunta, não, eu tenho que responder. Então, se você não responde, por exemplo, assim, eu trabalho aqui na loja, às vezes eu não estou com meu celular a todo momento aqui. Então, às vezes, a turma em casa mesmo faz pergunta, eu não respondo. Pô, você não respondeu? Viu, mas eu estava trabalhando, não tem como responder. Então, você vai entrando, acho que numa bola de neve dessa, que vai gerando uma ansiedade. Nossa, meu celular não está aqui, não estou vendo. Como que é isso? Como que, né? Como que você vê isso? É exatamente isso, quer dizer, a tecnologia ela veio para ajudar a gente e a gente ficou refém da tecnologia, quer dizer, inverteu, né? Então esse cuidado a gente tem que ter, quer dizer, você tem que tornar consciente esse padrão de comportamento e se perguntar. Você tem que se fazer perguntas, porque a gente entra num automatismo e a gente não para analisar o que a gente está fazendo. Quer dizer, por que que eu faço do jeito que eu faço? Tem que ser desse jeito? Por que que não pode ser diferente? Porque o outro vai reclamar? Mas o que é razoável na reclamação do outro? Ou seja, a gente tem que parar para pensar. Porque senão, você vai entrando naquele movimento maluco que é a vida da gente hoje em dia, porque a leitura que eu faço é muito assim, a gente está refém disso. A gente fica, né, nas redes sociais, no fundo, muitas vezes, é um ponto bacana também. Às vezes é um vazio que está aí e que você quer preencher com alguma coisa. E no fundo você está na rede social e no fundo, no fundo, no fundo, você está buscando algo para preencher algo que não vai estar lá. Só que você não faz a busca, você não faz a análise, você não entra para dentro. Então, é nesse ponto, né, que a gente tem que colocar um pouco de atenção na medida de cada elemento que você tem na sua vida. Então, o quanto de rede social, o quanto de convivência, o quanto de trabalho, você tem que estar atento a tudo. Mas você tem que tornar consciente. Né? Isso aí, Não eu sei tô se vendo foi umas toda a perguntas. resposta aí. E você vê, né? A questão das crianças com celular e tudo mais, uma que é importante que os pais acompanhem, porque né, eu acho que todo mundo aqui acompanha notícias, né, sobre coisas muito sérias que acontecem. Né? As crianças, muitas vezes, elas estão sendo expostas a conteúdos muito ruins e os pais têm que ficar em cima. Quer dizer, é importante que você faça essa verificação. Esse acompanhamento é fundamental. Eu tive uma vez uma situação que eu vi, crianças na faixa de uns 7 anos, e eles estavam num grupinho, e eles entraram num vídeo no YouTube que mostravam formas de morrer. Nossa. Então, um menino, né, é aquela historinha do irmão mais velho que mostra, ele leva na escola, né? E as crianças que estavam junto com esse menino nunca tinham visto isso. E elas começaram a assistir aquilo, e aquilo deu um problema para aquelas crianças, porque eram vídeos chocantes, né? E eu não sei se era o YouTube, mas causou um alvoroço na escola, porque daí, assim, as crianças ficaram meio que traumatizadas com as cenas que elas viram. É. Então a gente tem sim que tomar cuidado com criança. A nível dos adultos, Mônica, o que nós temos que tomar cuidado? Principalmente no momento que nós estamos. Então, tanto a nível de pandemia, quanto a nível da maneira como tudo está sendo apresentado para nós. Nós precisamos ser cuidadosos. Quer dizer, qual a dosagem necessária de informações? Que às vezes a pessoa fica horas vendo o noticiário e, se você analisar, no fundo, em 10, 15 minutos, você já sabe tudo o que está acontecendo. Né? Com certeza. Só que a pessoa ela permanece em contato com essas coisas. E não tem jeito, quer dizer, se a informação está entrando, aquilo vai agredindo também. Sabe como aqui na loja que eu falo muito para a turma, Gus, assim, para mim eu falo que tudo é vibração. Então, aliás, umas coisas que eu sempre falo aqui para quem vem aqui, eu falo, viu, de vez em quando, deixa tocando, põe lá no YouTube aquela Hertz, eu sempre falo do Hertz aqui.
Deixa tocando o hertz, que é uma vibração que você deixa tocando. Tem hertz para ansiedade, tem hertz para concentração, tem vários hertz. Porque daí você vai deixando aquela vibração boa na sua casa. Então agora É, se liga é, emocional. Você fica ouvindo aquilo lá. Imagine a vibração que vai ficar lá na sua casa, né? Só de é isso desgraça. aí. Então, É isso aí. eu acho legal isso, de até alertar essa turma que está aqui, viu, gente? Vamos, né? Desliga, vamos, põe uma música, pega um livro, né? Ou segue pessoas boas que vai só contribuir com você no Instagram, páginas Ou boas, seja, é uma higiene mental. sim, Então, do mesmo jeito que é importante a higiene física que a gente faz todos os dias, nós temos que ter cuidado com essa higiene mental também. sim. É tão necessário quanto. E isso nós temos o controle. Você pode estabelecer controle sobre tudo isso na sua vida. E esse ponto é importante. Perfeito. É isso aí mesmo. Você vê, eu estou vendo atrás de você, você tem os óleos essenciais, você tem o incenso, você tem elementos que mudam a frequência do ambiente. Então, são aspectos que são usar no sentido de uma complementação, né? Sim. Então, você percebe que assim, existem várias facetas que você pode observar na tua vida e você vai compondo de uma maneira que tudo bem, a situação não está fácil mesmo e a gente tem que saber o que está acontecendo no mundo. Só que ao mesmo tempo você tem um momento onde você cria uma cama, é como se fosse uma câmara de descompressão, porque tem que ter esse momento. Tem que ter esse momento de você relaxar, de você soltar, aquela respirada. Tem que ter também. Falo direto aqui para tudo, para quem segue lá no Stories, vira e mexe, eu tô falando, gente, vamos respirar? Porque É, eu falo, a gente só respira para sobreviver. Porque respirar, gente, a gente às vezes não lembra de respirar, né, Gustavo? Essa respiração que você fez agora, profunda, né? é. Por isso Vamos que, lá. às vezes, Mônica, as pessoas que vêm aqui com um quadro de ansiedade maior, um dos elementos que eu considero que é um pronto-socorro, né, que a gente vai fazer, é justamente isso. Às vezes eu indico até assim, puxa, a yoga, quer dizer, atividades que te fazem parar, para você redescobrir ritmos saudáveis. Porque a gente começa a viver numa frequência sempre muito alta e a gente, às vezes, começa a achar que esse nível de tensão é o normal. E aí, quando você faz um relaxamento, quando você. Né, a yoga tem muita coisa bacana, né? Você aprende a fazer uma respiração, e são coisas simples, hein? Não é nem coisa complexa. E você começa a fazer isso, você vai começar a perceber que a coisa começa a reduzir, você fala, nossa, é possível viver assim. E o ganho que você tem no dia a dia é imenso. É imenso. Até a nível de relacionamentos, né? Quer dizer, a qualidade dos relacionamentos tende a melhorar. Por quê? Porque a tua percepção sobre o outro se amplia. Possibilidade de você resolver situações que não estão legais. Porque você começa a pegar mais facetas do que não está bom. Então você Normalmente, consegue encaminhar de outras formas. o que as pessoas pensam é que, poxa, não dá tempo de eu parar para fazer isso. Por exemplo, não dá tempo, porque eu preciso fazer isso, isso, isso. Mas, na verdade, o que acontece é que quando você para fazer isso, parece que o tempo dilata. Eu não sei. Mônica, você sabe, ó, você falou isso, eu lembrei de uma coisa. Tem uma técnica que chama mindfulness, que é uma técnica absolutamente simples, que na verdade a pessoa que desenvolveu isso puxou lá dos yogis, né? E são pequenos exercícios, que às vezes são 5, 10 minutos, de você colocar atenção na respiração, ou então colocar atenção nas batidas do coração. São pequenos exercícios que, por exemplo, você pega uma uva passa
você vai pôr na boca, primeiro você vai ficar 5 minutos. E você, nesses 5 minutos, você vai olhar aquilo, você vai sentir o cheiro, você vai pôr na boca, você não vai mastigar no começo. Quer dizer, tudo para quê? São exercícios para você reaprender a colocar a atenção neste momento. Ah, E é aí que começa a ter essa dilatação do tempo que você fala. Quer dizer, a percepção de que existem prazeres possíveis no aqui e agora, que não é que não existem, eles existem. Por exemplo, a gente pode estar conectado aqui e agora de uma forma que gera um estado de prazer que eu não preciso estar num lugar falando para 20 mil pessoas para sentir o prazer de falar, puxa, olha que bacana. Quer dizer, eu posso estar com você, Mônica, e a troca, a qualidade da troca é tão legal que isso já me atende. tá. Só que para isso a gente tem que reaprender a diminuir a velocidade das coisas. Tem hora de acelerar? Tem. Mas não é só acelerar. Também tem a hora de você parar, de você se conectar, tá? Dividir o tempo, né? Ó, tem mais uma pergunta aqui, Gu. Como cuidar mais da ansiedade que vem que o quê? Bem relacionada Que vem relacionado no nosso com corpo? relação ao corpo, distúrbio. Ah, doenças autoimunes, distúrbios alimentares. Como cuidar disso? Tá muito em alta, né? As doenças autoimunes. Então, eu acho que vai um pouco. Você pensando no seu dia a dia, é que tem níveis de ação. Então, num nível imediato, vou falar um pouco como eu faço no consultório, porque assim acho que as pessoas podem levar isso como reflexão. Num nível mais imediato com a pessoa aqui, eu vou mostrar até um pouco esse aspecto do mindfulness, desses exercícios, que são coisas bem simples. Hoje em dia, aliás, tem milhares de aplicativos, você baixa, ou de relaxamento, de respiração, quer dizer, geralmente eu até falo para o cliente, baixe uns 10, e aí você vai experimentando para ver qual para você cai bem. Como que, E, como, e fale como, como que o se aplicativo você entra, né, na Apple Store, ou para quem tem o Android, na Play Store. E aí como que você na busca, ou a Play Store, ou na loja da Apple, né? sabe? E O aí você quê? vai colocar lá respiração, ou você coloca relaxamento, ou você coloca meditação. Ah, tá. Então, eu falo para a pessoa baixar alguns, porque tem alguns que são meio, né, não são muito legais, mas você vai experimentando e geralmente é o que acontece. A pessoa sempre vem depois de um tempo e me fala, Gustavo, puxa, esse aqui para mim está sendo muito legal. Perfeito. Então, eu sempre deixo a critério da pessoa. Tá. Então, que seria um atendimento mais imediato. Tem gente, se tiver alguém ouvindo a gente que tem a questão do pânico, né, às vezes o pessoal quando chega aqui fica bravo comigo. Pô, mas é difícil na hora do pânico respirar, Gustavo, não dá para respirar. E de fato é complicadésimo, né, esse momento. Mas aí você tem sempre que lembrar que o que eu estou falando para você é uma coisa que você faz antes. É uma mudança de ritmo que você tem que fazer antes do pânico. Porque a partir do momento que o pânico chegou, porque o que é o pânico, na verdade, Mônica? É uma descarga maciça de adrenalina e cortisol. Só que é um nível muito alto. E aí vem aquelas reações assim, que muitas vezes as pessoas se confundem com infarto. Estou tendo um ataque cardíaco. Tá. Então, muitas vezes o pessoal que tem pânico, eles já passaram por vários médicos antes de chegar aqui. Tá. E às vezes eles chegam até bravos com os médicos. Os médicos não sabem de nada. Eu sinto o coração, a dor e tal, tal, tal. Né? E na verdade o médico fez a parte dele. Ele fez os exames e constatou. Só que as reações elas são muito parecidas. Né? E aí, o que vai acontecer? Essas reações, o ataque de pânico, ele dura mais ou menos 15 minutos, até uma meia hora. Né? E aí a pessoa pergunta para mim, mas aí o que eu faço? Então, num primeiro momento, geralmente tem alguma medicação que o médico receitou, para o momento da crise.
E junto com isso, o que que eu falo para o cliente? Olha, nesse momento não tem jeito. Você vai sentar e você vai esperar. Por quê? E esse mecanismo é legal que a pessoa entenda. Por que que demora esse tempo, na verdade, esse ataque? Porque, na verdade, depois que você teve aquela descarga maciça, você vai ter esse tempo para o corpo reabsorver, né, esses hormônios. E na medida que a quantidade de hormônios vai diminuindo, seu corpo volta para níveis mais razoáveis. E quando a turma que tem pânico entende esse processo, isso ajuda, não é que resolve, né? Mas ajuda a pessoa a... É engraçado, porque a crise que é dessa profundidade, ela começa a diminuir de intensidade. Ah, tá. Continua sendo ruim, porque é muito ruim ataque de pânico, né? Mas ao menos ela começa a perceber que ela pode estabelecer algum controle sobre isso. Tá. Tá? E, por exemplo, se eu tenho uma pessoa na minha família que tem pânico, como que eu, o que que eu tenho que fazer a hora que eu vejo uma pessoa tendo esse ataque de pânico? Qual que eu faço? Na hora, é claro que assim, tem a medicação, né? Então você vai pegar a medicação para a pessoa, se ela já costuma ter essa medicação. É não ficar mais ansioso que a pessoa, porque às vezes a pessoa começa, ai meu Deus, tal, 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 né? E sem perceber a gente entra, né, no mesmo ritmo da pessoa. Então você tem, quanto mais você consegue manter o teu equilíbrio, o fato de você estar equilibrado já é uma ajuda grande para a pessoa. Tá. Porque ela está na crise e ela está olhando para você e ela vê que ela vai ter uma ajuda que é muito boa porque você está dando uma demonstração de controle. Ah, Então, só isso já ajuda bastante, tá? E aí, o fato de você ficar junto e tudo mais, até a medicação fazer o efeito e tudo mais, nesse momento eu acho que é a melhor coisa, tá? Sempre lembrando, Mônica, que é o ponto, por exemplo, o cliente que chega que não passou por médico e começa a relatar taquicardia, dor, sei lá, tô com dor, né, no coração, tô com taquicardia, eu tô com, me dá uma hiperventilação e tudo mais. Obviamente, a primeira coisa que eu falo é assim, então primeiro você vai no médico, você vai fazer os exames, você vai ver como está o teu corpo, e aí sim a gente, assim, puxa, realmente não tem nada. Então aí a tá. gente vai atacar diretamente a coisa, Agora, Gu, tá? pergunta, até já apareceu várias vezes essa palavra que é a depressão, né? Aí tem uma pergunta assim, como fazer com a depressão, que a pessoa fala que está terrível, né? E qual que é a relação entre ansiedade e depressão? Então, elas podem aparecer junto ou não, né? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo para você que é assim, tem um tipo de depressão que chama depressão reativa, que é uma depressão que acontece pelo a própria palavra, né? É como se fosse um excesso de pressão sobre você que vai te esmagando, te esmagando, te esmagando. Chega uma hora que o teu corpo não aguenta mais, a tua mente não aguenta mais, e aí surge esse tipo de depressão, né? Então, dependendo da intensidade, a melhor coisa é um tratamento mesmo. Você tem que buscar uma terapia, né? Conforme a intensidade, uma medicação também, né? Para te ajudar a ter um mínimo de equilíbrio. E aí sim, a terapia nesse caso é importante, por quê? Para que você vá fazendo esse processo de reorientação da visão que você tem do que é viver. Porque não tem jeito, você vai ter que fazer uma revisão da perspectiva que você adota do que é a vida. E de quem é você nesse momento. Quem sou eu nessa vida? Cai um pouco naquilo que a gente já falou. Tá. Quem sou eu? Quais as demandas que são razoáveis? Eu sou razoável comigo mesmo? Não sou razoável? Quer dizer, então, na verdade, é um processo de autoconhecimento. Eu acho que a função do psicólogo, ele faz assim, você tá naquele emaranhado da sua vida, o psicólogo ele faz assim, ele puxa você para cima e fala, olha lá, é assim, assim, vai Isso. mudando, ó, agora você vê, e aí você trazendo, você ficando consciente disso, fica mais fácil de você enxergar por onde sair. É Sim, isso. sim, sim. E como a pessoa está com acompanhamento de alguém,
que acontece? A ansiedade da pessoa nesse momento fica menor e a clareza fica maior, por exemplo. Tá? Claro, pessoal, que eu estou falando sobre coisas, eu estou pegando facetas aqui, né? Isso. Não dá para a gente querer aprofundar muito, mas pensando grosso modo, é o que vai acontecer. E claro, Tá. também com a experiência do profissional, com a leitura que a gente tem, com o estudo que a gente tem, né? A gente sabe quais são os padrões que geralmente estão acontecendo, então a gente vai mais diretamente no ponto que a pessoa tem que trabalhar. Tá. Ó, mais duas perguntas que a Nicole até já apontou para mim, ó. Tá acabando o tempo, que não pode ser muito longa a live. Vamos lá. Ó. Como conciliar uma cobrança de produtividade e de trabalho superior ao seu ritmo? Tento controlar a ansiedade, mas esses gatilhos atrapalham. Acho que a cobrança das pessoas, eu acho que é isso, né? Cobrança pessoal. Ou cobrança pessoal. Daí cai na cobrança pessoal, cai no que você até já falou, né? Do controle. O que você. É isso, né? Você vê que é assim, pessoas excessivamente controladoras, pessoas perfeccionistas, quer dizer, a ansiedade crescendo nesses casos é batata, quer dizer, ela sempre vai estar acontecendo. Tá. E eu não sei se eu consegui entender direito a pergunta da pessoa, mas assim, de qualquer forma, sempre, Mônica, o que vai acontecer? Você tem que dar um passo para trás para ter uma visão maior do conjunto. E você tem que parar também para analisar se aquilo que você transformou numa regra é razoável. Você tem que fazer essas revisões. Dá o E braço às a vezes é torcer. difícil para a pessoa Às vezes dá o braço a não torcer. ouvir. E porque às vezes assim, você está tão acostumado já com o padrão, que também tem aquela coisa, né? Quer dizer, puxa, mas eu vou ter que fazer uma revisão disso. Mas o que vai significar eu mudar isso? É uma nova vida. E é engraçado, porque às vezes as pessoas, elas preferem o ruim conhecido do que enfrentar o potencialmente bom ainda desconhecido. Então, às vezes até pelo medo, a gente evita, né, entrar em campo aberto. Tá. Então vamos lá. Então dê aí a dica. Você já deu uma dica do que fazer para melhorar esse nível de ansiedade. Fala aí para a gente terminar. Fala para a turma aqui que a turma pode fazer. Na minha área aqui, eu já vou só adiantar que depois o Gustavo termina. Aqui na loja, o que você até já citou, eu acho que são coisas que vão auxiliar para você dar uma acalmada. É mesmo essa questão de usar os óleos, usar os incensos, porque normalmente quando você sente um cheiro gostoso, assim, quando de repente você sente um cheiro gostoso, você fala, ai, que delícia. Então, eu acho que o óleo, o incenso, ele é essa função, falar, nossa, naturalmente você fala, ai, que gostoso, né? Então, é um auxílio Sim. para isso. Quando Eu perdi só o finalzinho, amor. Agora é com você. Você termina a live aí, você vai dando as dicas para a turma. O que cada um pode fazer na sua casa, sabe? Sim, para início, começa a ver que está com ansiedade, ver que está nesse momento. O que eu posso fazer em casa mesmo, assim, para eu começar a me virar antes de ter que chegar a ter que procurar um profissional? Eu acho que, em primeiro lugar, você tem que se dar o direito de se questionar. Então, até que ponto os padrões que eu tenho na minha vida são razoáveis? Até que ponto, será que não está na hora de eu parar um pouco? Será que não está na hora de eu rever? Será que não está na hora de eu rever até a nível de alimentação, a nível de, né, quer dizer, até nesses aspectos mais básicos também. Será que o tipo de vida que eu tenho, ele é adequado? A nível de relacionamentos, será que eu sou razoável na maneira como eu lido com as pessoas? Né? Quer dizer, eu sou razoável na maneira como eu lido, né, com a minha esposa, ou com o meu marido, com o meu filho.
Como é que eu olho para tudo isso? Ou eu não olho? O que eu estou fazendo com a minha vida? Né? E tudo isso no sentido de você fazer uma quebra. E essa quebra é boa, porque a criatividade e o crescimento, eles também acontecem no momento que você faz essa quebra, porque aí o criativo vem para fora. Quer dizer, se eu quebrei uma certeza, eu gerei um desequilíbrio em mim. Então, para eu poder recuperar o equilíbrio, eu vou ter que crescer. Tá, perfeito. Então, esse aspecto seria um dos elementos, vai, mas tem tanta coisa, na verdade, mas seriam facetas. Turma, muito obrigada pela presença. Eu vou encerrar por aqui, porque deu uma travadinha, né? Hoje a internet aqui não estava muito boa. Mas muito obrigada, gente. Muito obrigada por estar junto. Ai, olha, vocês não sabem a alegria que é estar aqui junto, a gente tá podendo ajudar. Eu aprendi muito hoje, muito. Com certeza aí que pro Gustavo também. Ele tá inaugurando, né? Ele nunca fez. Ele tava nervoso, vou falar aqui que aqui eu posso falar. Ele tava bem nervoso, mas eu acho que deu para dar uma ajudada, né? Uma esclarecida. Eu acho que já deixei salva essa segunda parte. A primeira parte a gente perdeu, mas a segunda parte foi bem gostosa. Ele deu muitas dicas. Assistam de novo, sabe? Pra tá relembrando que, gente, é bem legal esse. E é muito atual, né? É muito importante para os nossos dias de hoje. Tá bom? Então, ó, muito obrigada de coração. Espero que vocês tenham gostado. Nós aqui amamos, tá bom? Beijão.